RCP Notícias. Está a começar então o primeiro jornal, a abrir como sempre os destaques da edição com o Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. A Federação dos Advogados de Língua Portuguesa realiza hoje e amanhã na cidade de Mindelo o terceiro Congresso Científico sobre Direito e a Justiça como fatores de desenvolvimento dos países de língua portuguesa. Dia Africano de Estatística celebra-se hoje com o lema apoiar a educação através da modernização da produção de estatísticas adequadas à sua finalidade. Professores, conceptores dos programas curriculares do 9º e 10º ano de escolaridade querem acertar contas com o Ministério de Educação. A penalização da LGBTfobia e a repressão de todas as formas de violência contra pessoas LGBTI motivadas pela sua identidade de género e a orientação sexual deve ser uma prioridade. É uma sugestão da coordenadora do projeto Nustali, desenvolvido pelo ICEG, com financiamento da cooperação espanhola. Semana Global do Empreendedorismo começa hoje com o lema Empreender com propósito, oportunidades para todos. A cimeira dos 19 países mais industrializados do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, o conhecido G20, está a começar no Rio de Janeiro. Conhecidos os títulos, confira agora o desenvolvimento das notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Uma vez mais, bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O partido PASTEF do presidente senegalês e do chefe do governo Ousmane Sonko vence as legislativas com maioria folgada e é improvável que chegue a uma expressiva maioria de 2/3, mas com uma redução de participação nas presidenciais de março passado, 61,3%. Ontem as contas apontam para uma percentagem na ordem de 46,6%. Segundo a imprensa senegalesa, a maior parte dos partidos da oposição já felicitou o primeiro-ministro Ousmane Sonko, exceção feita à coligação de Macky Sall, que acusa fraude massiva organizada por PASTEF. Ainda hoje os resultados definitivos serão publicados e aí saber-se-á com exatidão a distribuição dos assentos do Parlamento senegalês. O boletim oficial de hoje, segundo uma fonte próxima do processo, deve publicar, agora sim, as listas dos candidatos dos partidos políticos e dos grupos independentes que concorrem às autárquicas de 1 de dezembro. Está em curso nas cadeias, hoje e amanhã, a votação dos presos. A redução do barulho e do volume das músicas emitidas e as músicas emitidas em volume alto a partir das sedes das campanhas eleitorais em vários municípios são alguns dos pedidos que têm chegado ao primeiro jornal. É o caso de Conceição Cruz, residente no bairro da Fazenda, na cidade da Praia, que dá voz às inquietações da mãe, já com 90 anos, e que vive praticamente paredes meias, com 2 sedes de campanha. Inclusive, tive que passar numa série de campanha, está pedindo para reduzir música um bocadinho. Portanto, é muito difícil para ele. De noite tem sido difícil, porque tem estado com moto, está acordado toda a noite, ele começa a dormir, depois tem moto, está passa. Então, durante o dia, se puder ter um pouco de tranquilidade, seria muito melhor. E essa situação que está vive na fazenda, o Táchama pode ser generalizado? No Táchama, sim. Na toda zona, tem pessoas idosas, e tempo de campanha não sabe que campanha é necessário, mas é difícil por causa de barulho que carros está fazendo com som, e quem que mora perto de sede, se minha mãe que fica na meia de 2 sedes, que estava a ser fácil para ele. Portanto, apelo que quer fazer é que
Esse pôr música sim, mas um pouco mais baixo que te perturba tanto. Como não sei, mas grandes têm muito problemas com o sono. E a maior parte deles tem problema com tensão alta, com problemas de coração. Se pode ajuda a reduzir sono, não te agradece. Tem que esse barulho de moto é extra campanha que é permanente quase no todo o bairro. Sim, isso eu tenho notado, isso eu tenho queixado, isso com muita frequência, porque flama de madrugada sempre, porque esse dono é praticamente de madrugada, e logo que pega sono, e começa a moto, tá bem de volta. E com um barulho infernal. E é pena para pessoas que certamente estão naquelas motas que têm consciência, mas prejudica tanto o gente grande. Que ela pelo também está servindo para isso, para vocês terem beijo na casa, pessoas idosos. É muito bom que eles levem em consideração a isso, porque perturba tanto, porque essa é a saúde que está em jogo. E saúde, acho que deve estar sempre em primeiro lugar. O Código Eleitoral dispõe que a propaganda sonora é interdita antes das 8 horas e depois das 23 horas, salvo na abertura oficial da campanha eleitoral. A Federação dos Advogados de Língua Portuguesa realiza hoje e amanhã, na cidade de Mindelo, o 3º Congresso Científico, com o lema O Direito e a Justiça como Fatores de Desenvolvimento. O bastonário da Ordem dos Advogados realça que o 3º Congresso é o primeiro organizado em Cabo Verde, depois do Brasil e de Portugal. No fim do Congresso, nós vamos produzir um documento com as principais conclusões do Congresso. Temos um vasto conjunto de temas sobre a mesa, desde a arbitragem e demais meios extrajudiciais de resolução de conflitos, como é que podem contribuir para o desenvolvimento dos países. Também questões de natureza ambiental vão ser discutidas também durante estes 2 dias do Congresso. Iremos também abordar o tema da inteligência artificial e da propriedade intelectual como fator de desenvolvimento. O tema da proteção de dados e a advocacia moderna. Como pode ver, são um conjunto de temas diversos. No segundo dia do Congresso iremos falar um bocado sobre a justiça laboral como fator de desenvolvimento social e também abordar o tema do investimento estrangeiro, a justiça e o empresariado. Júlio Martins Júnior revela que a Ordem dos Advogados de Cabo Verde continua a defender que o exercício da advocacia é matéria reservada a nacionais, tanto mais que as normas variam de país para país. Normalmente nós estabelecemos acordos entre as ordens em função do interesse de cada país. Cabo Verde neste momento tem um acordo com Portugal e sempre que há necessidade de alguma atuação dos advogados portugueses em Cabo Verde, normalmente subcontratam advogados cabo-verdianos para prestar esse serviço e tem sido essa base de colaboração. Eu estava a pensar no patrocínio direto, um advogado cabo-verdiano, um advogado português poder exercer livremente no espaço lusófono. Não, nós não temos este modelo em prática, até porque, embora tenhamos a mesma matriz, há sempre detalhes de cada país que convém que a atuação seja feita por intermédio de um advogado local. Agora, a esse nível de colaboração, o caso mais extremo que nós conhecemos é o de Portugal com o Brasil, em que ambas as ordens permitem a inscrição direta dos advogados. Mas esse acordo foi suspenso recentemente, não sabemos os motivos, mas o que nós recomendamos é que as atuações sejam feitas por intermédio dos advogados locais, que é quem conhece o sistema do país, os detalhes e consegue prestar o melhor serviço. A meio do 3º Congresso tem lugar, amanhã de manhã, a Assembleia Geral da Federação dos Advogados Lusófonos, liderado pelo português Pedro Paes de Almeida, que é presidente honorário da União Internacional de Advogados. Apoiar a educação através da modernização da produção de estatísticas adequadas à sua finalidade é o lema escolhido pela Comissão Económica das Nações Unidas para a África para assinalar o Dia Africano de Estatística que hoje se celebra. O presidente do INE, João Cardoso, reconhece que as relações com o Ministério da Educação até são boas. Temos uma boa relação com o Ministério da Educação, temos apoiado lá onde é possível no sentido de melhorar a recolha, o tratamento dos dados do Ministério da Educação. Temos tido reunião constante, este ano já tivemos 2 reuniões no sentido sempre de ajudar o Ministério da Educação na preparação dos dados administrativos, na recolha e preparação também dos dados administrativos que o Ministério tem. O Ministério da Educação tem dados administrativos valiosos, muito valiosos, e falta alguma capacidade técnica de tratamento, porque não é um core business do Ministério da Educação, mas temos apoiado e nem tem apoiado e temos feito algum trabalho no sentido de
melhorar os dados administrativos disponíveis no Ministério da Educação. O programa do INE, alusivo ao Dia Africano de Estatística, desenrola-se esta manhã na sala de conferências do Palácio do Governo, com a participação de 4 das universidades sediadas na cidade da Praia: Universidade de Cabo Verde, Piaget, Universidade de Santiago e Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais. Um grupo de professores universitários quer acertar contas com o Ministério da Educação. Em causa, o pagamento pela concessão dos programas curriculares do 9º e do 10º anos de escolaridade. Agostinho Monteiro, um professor da Faculdade de Ciências e Tecnologias da UniCV, revela que a questão vai ser esmiuçada amanhã em conferência de imprensa. A conferência de imprensa é essencialmente para reivindicarmos o pagamento dos serviços prestados, que já ultrapassaram 3 anos. Já tivemos vários encontros inclusive com o Ministro da Educação, com a DGPOG do Ministério da Educação. Tentamos também com a Ficase, porque ultimamente o Ministério da Educação autorizou a Ficase para fazer os pagamentos e não temos tido sucessos. E até então, após várias tentativas, nós partimos agora nesse sentido de levar este facto para o público, uma vez que não temos tido mínimo sucesso em todas as caminhadas que já fizemos para resolver este assunto. E com certeza que na conferência de imprensa vão entrar em detalhes mais substantivos, não é? Certamente. Na conferência da terça-feira nós faremos um apanhado geral de todo este processo e também alguns outros aspectos que nos inquietam, têm a ver com terceiros que andam a dar informação sobre o programa que nós fizemos. Além de Agostinho Monteiro, fazem parte do grupo de conceptores dos programas curriculares do 9º e 10º anos de escolaridade os professores Benjamin Silva e Jair Martins. A penalização da LGBTI-fobia e a repressão de todas as formas de violência contra pessoas LGBTI movidas pela sua identidade de género ou orientação sexual devem ser uma prioridade tanto em Cabo Verde como nos demais países africanos de língua portuguesa. É uma sugestão da coordenadora do projeto Nustali, desenvolvido pelo ICIEG com financiamento da cooperação espanhola. Acho que o primeiro de tudo, o mais importante, é a penalização na justiça da LGBTfobia, porque acho que tanto em Cabo Verde como em outros países da PALOP, esta violência que recebe a comunidade LGBTI muitas vezes acaba em morte e não se tem investigado de nenhuma maneira. E acho também que as pessoas que fazem violência contra a nossa comunidade LGBTI devem ter uma repercussão, porque na verdade somos pessoas e estamos a ser violentadas, né? E acho que tem que ter alguma coisa para proteger a nossa vida, né? Igual como a vida de qualquer outra pessoa. Artemisa Semedo esclarece que a luta contra a violência contra pessoas LGBTI, motivada pela identidade de género ou orientação sexual, vai constar do projeto Nos Direito a partir de janeiro e vem substituir o atual Nustali, que termina agora em dezembro próximo e tem como resultado mais visível a formação de 25 ativistas para Sotavento, concluída na semana passada na cidade da Praia, e outros 25 para Barlavento, que vão ser formados em São Vicente na próxima semana. Foi feito um estudo prévio, né, nesse estudo se reconheceram essa parte de discriminação na hora de conseguir emprego, e isto foi uma resposta, né, para poder solucionar de alguma maneira e dar uma oportunidade, né, dentro do mundo do empreendedorismo e do empoderamento econômico à comunidade LGTBI, sim. O projeto no Nustali fica praticamente concluído com o encontro regional, hoje e amanhã, com a participação de 2 ativistas de cada um dos países africanos de língua portuguesa.
O objetivo, pronto, é compartilhar experiências, né? Ter o contato destas pessoas também para poder fazer atividades conjuntamente e continuado no tempo. Cabo Verde pode ser que está naquela melhor situação, como não há nenhuma lei que esteja em contra do amor romântico entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Em outros países, acho que isto está condenado. Fica um pouco difícil poder ser livres neste aspecto e por isso também que este encontro também para saber também um pouco o contexto de cada país, saber se realmente os direitos humanos LGTBI estão a ser presentes e aceitados nas suas regiões. Outra ambição do programa suportado pela cooperação espanhola é a constituição de uma rede de agentes de igualdade, 5 em cada ilha, para influenciar, sobretudo, o poder político. O encontro regional começa agora de manhã na UNICEF. A Semana Global do Empreendedorismo começa hoje com o lema Empreender com Propósito, oportunidades para todos. Organizada pela Associação de Jovens Empresários, a semana tem em alinhamento uma aula magna em todos os liceus do país e um workshop internacional com especialistas portugueses, brasileiros e angolanos. A abertura acontece na Escola Secundária da Achada Grande Frente. O principal objetivo, Cândido Fortes, é alertar para a importância dos desafios que se colocam ao empreendedorismo jovem. O vice-presidente da AGEC, Hélder Fernandes, explica o propósito da 15ª edição da Semana Global do Empreendedorismo, cuja abertura tem lugar esta manhã na Escola Secundária da Achada Grande Frente, presidida por Marcos Rodrigues, presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, com a presença de diversas entidades governamentais, empresariais e sociedade civil. Os jovens que normalmente estão na periferia muitas vezes têm pouco acesso à informação, têm pouca oportunidade. Também é uma forma de envolver os jovens locais. Muitas vezes pessoas pensam que empreender é apenas criar o negócio e, na verdade, o empreendedorismo é muito mais do que isso. Então nós queremos incutir nos empreendedores, sobretudo nos jovens, ajudar-los a perceber também que terão muitos desafios e que se não tiverem um propósito e um objetivo firme, então poderão desistir à medida que os desafios aparecem. Queremos também que todos aqueles que tenham desejo e vontade de empreender com o objetivo, que tenham a oportunidade, que tenham acesso ao financiamento, que tenham acesso às informações. Com o lema Empreender com Propósito, oportunidades para todos, este ano realça Hélder Fernandes, a Semana Global do Empreendedorismo tem como principais destaques um workshop internacional e uma aula magna em todos os liceus do país. Também nos centros de formação profissional, onde os empreendedores com alguma experiência nos negócios vão poder estar nas salas de aulas, nos centros, para partilhar com os jovens, os estudantes, sobre o percurso, partilhar suas experiências e falar também um pouco sobre o empreendedorismo. E no dia 19, à terça-feira, às 18 horas, em Cabo Verde, teremos também um workshop a nível internacional sobre o empreendedorismo e vamos ter participantes de Portugal, de Cabo Verde, de Brasil e também de Angola, onde vão poder partilhar suas experiências com relação ao empreendedorismo, os desafios que enfrentam. IEFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Pró-Empresa são também parceiros da 15ª Semana Global do Empreendedorismo, um espaço de partilha de ideias, conhecimento e oportunidades com vista ao fortalecimento do ecossistema empreendedor em Cabo Verde. Referir que, habitualmente, o evento realiza-se num dos concelhos do país, com o envolvimento das câmaras municipais, mas este ano, para evitar questões de isenção devido às eleições autárquicas, optou-se por um formato diferente. A embaixadora alemã, Júlia Monar, está na Ilha do Fogo para avaliar o impacto de microprojetos financiados pela Embaixada. Satisfeita, Monar considera que o financiamento de 5.000 contos foi bem aplicado, Anabela Varela, no salvamento do gado a dezenas de criadores da ilha. Cabo Verde enfrentou anos de seca em 2022, afetando gravemente os criadores de gado na Ilha do Fogo, que lidaram com a escassez de pasto. Muitos foram obrigados a vender os animais a preços baixos, incapazes de os sustentar. Diante desse cenário, a Associação para o Desenvolvimento do Fogo, a AFOSOL, conseguiu um financiamento da Embaixada da Alemanha para apoiar os criadores e garantir a sobrevivência do gado bovino e caprino. Carlos Alberto de Pina, um dos beneficiários do projeto, destacou que conseguiu dobrar o número de vacas e aumentar significativamente
o valor dos seus animais. Já desanimada, graças à associação com esse financiamento das embaixadas, ainda fico muito grato que sempre continua nesse caso, tem que apoio para te ajudar para nós. Nós que temos um trabalho, é dele que vive. A embaixadora da Alemanha, Julia Monar, visitou a ilha para avaliar de perto a implementação do projeto e demonstrou satisfação com o impacto positivo alcançado junto a dezenas de criadores. Ver este gado tão sano, tão forte, dá uma grande alegria se ouvir que nesta época o gado estava ameaçado de morte, porque não podia comer nos pastos e necessitava de um apoio alimentício suplementar. Então é uma alegria ver este pasto, é uma alegria ver o criador que salvou o seu gado. Eugênio Veiga, presidente da AFOSOL, lembrou que a Alemanha tem sido um parceiro estratégico para a Ilha do Fogo, sempre respondendo em situações de emergência. Destacou que sem o financiamento de 50 mil euros, ou seja, 5 mil contos cabo-verdianos, a situação poderia ter sido catastrófica. E este projeto, para mim, tanto reafirmo sempre que foi quase um milagre, porque foi decidido em tempo recorde e para uma intervenção também estratégica. Não tivesse havido a prontidão desse projeto e a sua implementação, que foi feita coordenadamente com os beneficiários, evidentemente a situação seria catastrófica e a realidade de hoje seria totalmente diferente. Mais uma vez agradeço a cooperação alemã, porque a Alemanha tem uma história também em Cabo Verde. Nesta segunda-feira, a representante do governo alemão estará nos Mosteiros para avaliar outro projeto financiado pela Embaixada, uma loja de produtos de pesca destinada a atender às necessidades de pescadores e peixeiras do município. A cimeira dos 19 países mais industrializados do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, o G20, começa hoje no Rio de Janeiro e marca o fim da presidência brasileira, que acrescenta a componente social, o G20 Social, com a participação de organizações da sociedade civil dos países que integram o grupo. A síntese dos debates do G20 Social já está entregue ao presidente brasileiro. Nos últimos dias, pela primeira vez na trajetória do G20, a sociedade civil de várias partes do mundo, em suas mais diversas formas de organização, se reuniu para formular e apresentar suas demandas à cúpula de líderes. Mas a economia e a política internacional não são monopólio de especialistas e nem de burocratas. Elas não estão só nos escritórios da Bolsa de Nova York ou na Bolsa de São Paulo, nem só nos gabinetes de Washington, Pequim, Bruxelas ou Brasília. Elas fazem parte do dia a dia de cada um de nós, alargando ou estreitando as nossas possibilidades. Lula da Silva reconhece que sem a participação das organizações da sociedade civil seria mais difícil à presidência brasileira introduzir novas agendas. Na reunião a mobilização permanente de vocês será fundamental para impulsionar os trabalhos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e avançar na tributação dos super ricos. Para garantir o cumprimento das metas de triplicar o uso de energias renováveis e antecipar a neutralidade de emissões. E para levar adiante nosso chamado à ação pela reforma da governança global, assegurando instituições multilaterais mais representativas. A presidência brasileira do G20 deixará um legado robusto de realizações, mas ainda há muito por fazer para melhorar a vida das pessoas. Para chegar ao coração dos cidadãos comuns, os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos mercados e a voz das ruas. A agenda oficial da cúpula do G20, que se realiza hoje e amanhã, inclui temas como inclusão social, a reforma de instituições internacionais e transição energética. A guerra imposta pela invasão da Rússia à Ucrânia deve ser abordada, sobretudo agora que a Ucrânia está autorizada a atacar o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos e vários países europeus, incluindo a França. Os governos nada dizem sobre
sobre a permissão, o secretário-geral da ONU, António Guterres, desde Rio de Janeiro, contorna a questão quando instado pela comunicação social. Nós queremos paz, mas queremos uma paz justa. Uma paz justa em linha com as resoluções da Assembleia Geral, com a Carta das Nações Unidas e com a lei internacional. A grande dúvida, Carlos Santos, é se a decisão, se Donald Trump, depois de 20 de janeiro, já como presidente dos Estados Unidos, mantém ou revoga a autorização do uso dos mísseis de longo alcance para a Ucrânia atacar a Rússia. A ver, vamos. Final então deste primeiro jornal para esta segunda-feira, hoje dia 18 de novembro de 2024. Júlio Vera Cruz Martins regressa à antena às 7h30 da manhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.